Hoje foi votado no Parlamento, como sabe, o aumento de impostos, este agravamento da carga fiscal. Ora, o Bloco de Esquerda votou contra. O senhor, se estivesse no Parlamento, como é que votaria este agravamento da carga fiscal? Mas não estou. Este aumento de impostos. Mas não estou. Então, mas qual é a sua posição sobre este aumento de impostos? A minha posição era que eu preferia que não se tivesse chegado a essa situação. Mas é impossível discutir isto sem discutir a questão europeia, não é? E a Europa atrasou-se muito a tomar uma decisão. A União Europeia, houve a questão da Grécia, atrasou-se muito. Depois lá criou um fundo de estabilização financeira. Aliás, o Banco Central Europeu andou a financiar os bancos privados a um juro de 1%, não é? E não dava aos Estados que se endividaram para evitar uma crise sistémica e para atenuar os efeitos da crise. Porque o grande problema não é o das finanças públicas. O grande problema é o da dívida privada, sobretudo no setor bancário, que pressiona as finanças públicas. O senhor acha que Portugal devia recorrer a esse Fundo de Estabilização Financeira? Se precisar, com certeza que tem que recorrer, porque muito pior que as medidas que estão a ser tomadas, muito pior, que são desagradáveis, que são duras para toda a gente, muito pior seria a bancarrota. Eu já fiz parte de um governo que teve o FMI, etc. Se houver uma situação de bancarrota ou se tivermos que ter o FMI, a situação será muito mais penosa. Agora, o problema da Europa... São grandes economistas que dizem isso. O problema da Europa não é o da austeridade, é da falta de solidariedade. A União Europeia organizou um plano de austeridade, quando o grande problema é o da solidariedade. E estão a repetir as receitas que levaram a esta crise. O que nós precisamos é de crescimento, de emprego, de coesão social. Mas as medidas que estão a ser tomadas aqui foram tomadas em Espanha. Qual é o principal problema que o Dr. Manuel Alegre identifica neste momento no país? É o problema que decorre dos problemas estruturais do país, do nosso atraso estrutural, sobretudo o problema da dificuldade de crescimento, devido a muitos fatores. Claro, tem a ver com o atraso cultural, a qualificação, o nosso tecido empresarial, tudo isso. Não acha que o principal problema é o desemprego? Mas também com o nosso enquadramento europeu. É o principal desemprego, é o problema número 1 da Europa. E o que é que o senhor pensa destes cortes nos subsídios de desemprego que o Governo decidiu, no âmbito deste pacote de austeridade? Eu teria preferido que, por exemplo, se cortasse mais no desperdício. Ouvi dizer que fizeram-se cálculos que se os ministérios fizessem alguma redução moderada, isso talvez se pudesse evitar, seria com certeza preferível. Agora, acho que a consolidação das finanças públicas é necessária, porque sem financiamento a economia para e o desemprego aumenta. Simplesmente, eu penso que a consolidação das finanças públicas tem que ser acompanhada por uma estratégia e por um plano para o emprego e para o crescimento, sem pôr em causa as prestações sociais. Tudo isso é difícil de conjugar, mas se não fizermos isso, vamos ter tensões brutais em toda a Europa. Mas isso não foi feito em Portugal? Porque foram agora decididos cortes nas prestações sociais, nomeadamente no subsídio de desemprego. Eu acho que houve aqui uma situação de emergência nacional que levou àquele acordo informal entre o PS e o PSD. Aliás, eu desejaria... E o senhor está de acordo com esse acordo? Bem, acho que isso foi uma situação de emergência. Eu já escrevi sobre isso e acho que desejaria que o diálogo se estendesse. É um diálogo difícil, mas ainda há pouco tempo, ao ler o livro de Carlos Brito sobre Álvaro Cunhal, que aliás é um livro muito interessante, recordei que mesmo nos momentos mais difíceis, em vésperas quase de afrontamento militar e civil, havia diálogo entre as forças políticas e as forças militares. O diálogo é sempre possível e necessário. E é preciso ultrapassar as tensões pessoais, os tabus, tem que haver mais diálogo no Parlamento. Isto não se resolve só com o acordo informal PS-PSD. Então. Até porque isto tem uma carga política por trás, que quem paga os custos é o PS e, a prazo, quem capitaliza é o PSD. Então o que é que o senhor propõe? Diálogo com todos, CDS, PC, Bloco de Esquerda, com todos. E, sobretudo, com os parceiros sociais, nomeadamente com os sindicatos, que eu penso também que devem fazer um esforço. Os sindicatos são imprescindíveis, como são os parceiros sociais. Mas não pode haver uma linha só de resistência. O país tem que se mobilizar para ter uma perspectiva. As pessoas não vivem sem esperança. Dizia o Churchill durante a guerra. Tem que haver esperança mesmo nas situações mais difíceis. E é preciso dar uma perspectiva, encontrar novas soluções e inventar novas soluções. Portanto, o Dr. Manuel Alegre diz que não quer ser um presidente executivo nem o número 2 do governo, mas tem ideias muito concretas sobre a forma como o governo se deve relacionar pode ser um intérprete com do outras país forças e pode políticas. ser e deve ser um mobilizador. Deve ser um mobilizador. E deve ter propostas. Não se pode substituir ao governo, mas pode fazer propostas. Eu estou a dizer que desejaria, e sou Presidente, farei esforços nesse sentido para que haja mais diálogo, mais concertação social e para que haja uma mobilização nacional dos portugueses para saírem desta situação em que estamos. Senão, teremos sempre austeridade, recessão, mais austeridade. Acha que o Cavaco Silva tem falhado nisso?
O professor Cavaco Silva o Presidente tem o seu estilo. Ele preocupa-se com a situação, tem a sua própria visão sobre isso. Acho que não podemos ter uma visão conformista em relação àquilo que eu considero ser uma espécie de ditadura dos mercados financeiros. E que o Presidente tem aí um papel e tem que ter uma voz, mesmo na cena internacional. Temos que mudar a Europa e temos que mudar o estado de coisas no mundo, senão vamos ter tensões que nós não sabemos onde é que nos podem levar. As pessoas não podem viver assim. Isto não pode... Mesmo a Europa, tal como nós imaginamos, era uma soberania partilhada. Está a transformar-se numa soberania muito limitada para as nações mais frágeis e para uma super-soberania para as nações mais fortes, nomeadamente a Alemanha. Tudo isto tem que ser rediscutido. E o Presidente da República, sem ser um executivo, tem uma voz e tem que ser o intérprete do sentimento nacional. Porque isto que se está a passar vai levar a um renascimento de nacionalismos e vai pela porta pior, pela xenofobia, etc. Dr. Manuel Alegre, se o senhor vier a ganhar a eleição presidencial, há pouco dizia-me... Sou candidato para isso. Acha que tem condições para vencer, mesmo que historicamente em Portugal um presidente em exercício faça 2 mandatos? Ou tenha feito 2 mandatos até agora? Nessas coisas nunca nada é definitivo. Eu já usei uma vez uma metáfora futebolística, não é? Há sempre uma primeira vez, não é? Eu recordo que da outra vez, quando me candidatei, davam-me 7% e davam quase 80% ao professor Cavaco Silva. Ele ganhou com 50,5% e eu fiquei a 29 mil votos da segunda volta. Desta vez são condições muito diferentes. Ele é presidente. O combate, em princípio, tem vantagem, mas ele também é corresponsável por esta situação. Porque o presidente Cavaco Silva ele utilizou como um grande argumento o facto de ser um economista, um professor de finanças. Veio com o conceito de cooperação estratégica que eu contestei logo no primeiro debate que tive com ele. Porque acho que uma coisa é a cooperação institucional, outra é a cooperação estratégica, que tem subjacente a ideia de que o Presidente partilha a definição das políticas. E isso tem em si mesmo um germe de conflitualidade com o Governo. A verdade é que ele não governa. E a verdade é que, sendo uma pessoa competente, sem dúvida nenhuma, como economista, ele não resolveu. Como é que tenciona na campanha eleitoral responsabilizá-lo pela situação em que estamos? Não, porque ele criou a ilusão de que, sendo professor e sendo um economista, poderia evitar e poderia ajudar a criar um Portugal mais próspero e evitar situações desta natureza. Não pode porque não governa. Vai ser essa a sua principal linha de discurso em termos de estratégia presidencial? Não só a principal. Eu acho que temos que discutir a questão da Europa, a nossa relação com a Europa, uma nova visão de Portugal. O que é que define a nossa identidade? Somos um país europeu, mas a nossa atlanticidade. Nós não podemos esquecer o Atlântico, não podemos esquecer o Brasil, Angola, os Estados Unidos, a Inglaterra. Quer dizer, as nossas relações atlânticas, nós não podemos esquecer. Não podemos... Acha que num quadro de grandes dificuldades económicas os portugueses estão disponíveis para esse tipo de discurso neste momento? Os portugueses não estão disponíveis para viver sem esperança, para viver sem horizonte e para viver numa situação em que a sua capacidade de decisão fica cada vez mais condicionada. Evidentemente, se nós não criarmos uma grande mobilização de forças que nos permita vencer esta dependência do exterior, e dos créditos que vêm lá de fora e dos financiamentos que vêm lá de fora, seremos um país cada vez mais dependente. Não é? O Sr. considera que este governo, que alguns dizem que está em final de ciclo e muito fragilizado politicamente, até porque é um governo minoritário, tem condições para levar a legislatura até ao fim? Tem condições, a não ser que se realize algo que foi mais ou menos enunciado pelo Dr. Marcelo Rebelo de Sousa no Congresso do PSD, que a reeleição do atual Presidente permita concretizar um velho sonho, que é uma maioria, um governo, um Presidente. Que da eleição do atual Presidente haja a tentação de dissolver a Assembleia para facilitar uma vitória do outro lado. Mas isso não vale a pena fazer vaticínios. Agora, esse problema existe. Eu não estou aqui para derrubar governos, nem para interferir na ação governativa. E, portanto, creio que são um fator de estabilidade. Mas em que circunstâncias é que admitiria? Acho que é um dos problemas desta eleição. Está em causa a escolha de um Presidente e da personalidade do Presidente e das ideias que um Presidente tem e do projeto que ele tem para o país. Isso é o essencial. Mas também há outras consequências dessa escolha. E acho que todos os portugueses, e sobretudo a esquerda portuguesa, têm que estar muito atenta a isso.